Sem Filtro nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. E por que eu faço questão hoje de reforçar segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024? Porque é um daqueles dias que entram para a história do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Porque no dia 9 de dezembro de 2024 se encerra pela quarta vez uma passagem de Renato Portaluppi, o maior ídolo da história do Grêmio, pelo Grêmio. E por que eu faço questão também de reforçar que isso não é definitivo? Porque tratando-se dessa relação, que é inédita e única no mundo, ele pode voltar, claro, porque o Renato é o Renato. E eu preciso pedir licença para o Vini e para o Diogo para começar o Sem Filtro de hoje, no YouTube de GZH e também na nossa Rádio Gaúcha, esse canhão, falando com a Keke. Porque, Keke, existe um misto de sentimentos quando você vê o comunicado do Grêmio, que veio primeiro, depois o Renato não ia se manifestar, mas se manifestou. E já já a gente vai ver isso. Como é que fica o torcedor nessa hora que o Renato fala? É uma loucura. Boa noite para todo mundo, gurizada. É bem difícil, Marco, porque é um misto de sentimentos real, assim. Porque fica aquela situação de não foi uma boa temporada, não foi um bom trabalho do Renato. Acho que o pior de todos, né, este ano de 2024, não digo nem a passagem, porque o ano passado ainda foi vice-campeão brasileiro, mas o ano de 2024 foi o pior do Renato à frente do Grêmio. Mas é o Renato. Então, quando a gente recebe a notícia, cara, fica aquele negócio assim, eu acho que quando eu peguei meu celular para ler, eu fiquei assim, tá, eu queria isso. Isso aqui deveria acontecer por tudo que a gente presenciou nessa temporada. Acho que por hora, né, infelizmente, o ciclo tem que acabar. Mas dá aquela tristeza de tipo, putz, a gente está perdendo um ídolo, né? E para mim é muito claro, vai o treinador, vai o técnico e fica o ídolo, fica a estátua. Principalmente depois que a gente vê o vídeo dele, né, ele que ele postou nas redes sociais, chorando, não tem como não se emocionar, não tem como um gremista olhar aquilo e não sentir uma tristeza, né? Uma tristeza porque, infelizmente, o ano de 2024 não foi dos melhores. O Renato sempre colocou o Grêmio na Libertadores em todas as suas passagens por aqui. Dessa vez, infelizmente, não deu. Acho que fica aquela coisa. Talvez a gente possa se encontrar ali na frente, mas por hora, para ambos, eu acho que foi a melhor decisão. 2024 foi muito pesado para o Grêmio, para o Renato, para os gremistas, e eu acho que foi a melhor decisão no momento. Mas nada impede que daqui a pouco ali na frente a gente se reencontre. E fica uma outra coisa também que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo. O Renato é gremista, o Renato é nosso. Nunca vai ser deles, nunca, nunca. O Renato é gremista, é nosso e a gente tem que valorizar sempre um ídolo que se colocou a vida, né, a vida dele em prol do clube e eu acho que isso tem que ser sempre frisado, Marco. Eu fico com um sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo eu acho que deveria acontecer. É uma coisa impressionante, né, Diogo? O quanto esse personagem, especificamente o Renato, ele se confunde com o Grêmio e o Grêmio se confunde com o Renato. Os números de participações, né, somando o Renato jogador com o Renato treinador, eles estão em 800 e poucas participações. É um absurdo, né? Aí eu tentei fazer a conta, se fossem 80 jogos por temporada, né, são 10 temporadas. E, considerando os últimos anos e os sucessos, você foi muito bem no Sala quando você diz assim: eu acho que é preciso agora, primeiro, não fazer uma desconstrução, mas encarar com o máximo de normalidade, encontrar outra pessoa. Claro. Porque o Grêmio não acaba com o Renato e o Renato não acaba no Grêmio. O Renato vai seguir, ele tem fila de gente atrás dele. E o Grêmio vai seguir também. Claro que sim. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que tem três pontos assim, em relação à saída do Renato. Primeiro, como disse a Keke, foi bom para os dois. Tinha uma relação ali que precisava acabar para o bem do Renato e para o bem do Grêmio. E eu acho que o Alberto Guerra, o presidente, conseguiu construir bem isso, né? Com lealdade. O Renato disse que saiu porque quis, não foi ele que o demitiu, está tudo certo. Ponto número 2, o Renato, que sempre foi um confrontador,
algo que o futebol aceita e até cultua em alguns limites, né? Ele sempre foi esse personagem. Esse ano ele virou o fio e ele estava estressado. Ele não é esse cara. O Renato não é esse cara que briga com todo mundo, que xinga, que ofende. Ele não é esse cara, ele nunca foi assim. Entende? Então ele vai parar um pouquinho agora e vai tocar a vida dele. E por fim, que é a questão mais importante, o Grêmio não pode transformar a substituição do Renato num problema maior do que é. Não pode. O Renato, ele é estátua, mas ele é um ser humano que ganha e perde. Ele ganhou e perdeu o Gauchão, por exemplo. Ele ganhou um monte de Gauchão, 5 dessa série, mas ele também perdeu o Campeonato Gaúcho. Então, se o Grêmio ficar nessa vida, não, tem que ser um cara do tamanho do Renato, da estátua. Se o Grêmio embarcar nessa história, só o Klopp e o Guardiola vão poder treinar o Grêmio. Não pode ser esse, não pode ser aquele. E daí, daqui a pouco, tu te perde no que tu quer. O Grêmio quer romper paradigmas. Ele quer uma outra metodologia de trabalho, com uma outra equipe mais descentralizada, com mais estruturas de apoio que decidam, que tenham voz ativa, que não fique tudo centrado no Renato. Então, ele tem que pensar em encontrar um profissional que se encaixe, um bom profissional, obviamente, né? Que se encaixe nessa relação, porque senão o problema vai ficando maior. Não, porque tem que comprar um treinador, porque o Campeonato Gaúcho é um Campeonato Gaúcho FIFA, enfim, gente, tu nunca vai fazer uma troca se for assim. O Renato é um ser humano. Sim, o Grêmio... E ele vai ganhar e vai perder. Se o Renato fica e perde o Campeonato Gaúcho, e daí? Aí a culpa vai ser do presidente? E aí menos, até, sabe? Menos. Considerando, Diogo, esse gauchão FIFA, seria ruim para a imagem dele também. Perder. Sim. Claro. Né? Não tem aqui ninguém dizendo, então ele foi preservado ou ele estava com medo. Não, longe disso. Mas até no que a gente vive hoje de terra arrasada, ou está tudo certo ou está tudo ruim, né? O Vini está sempre aqui dizendo para a gente, olha só, pessoal, o Inter terminou o ano bem, vamos falar disso. Né? Que hoje parece que a gente só tem foco em duas coisas, o bem e o mal. Então, até isso, se perde do jeito que perde, poderia ser uma mancha. É que se virou uma coisa assim, né? Antes do Grêmio tomar a decisão, e o Renato também da saída, não, tem o Campeonato Gaúcho, como é que vai trocar? Gente, não é só o Renato, sim, pode ser técnico no Campeonato Gaúcho. Não, até sem o Renato, Keck, o Thiago veio aqui e ganhou o Gauchão. Exato. O Roger ganhou o Gauchão. E aqui, já tem muita gente se manifestando. Muito obrigado. A gente está no YouTube de GZH e também na Rádio Gaúcha. Já dá a sua curtida ali no Sem Filtro. Eu pensei a Marta Santos, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que avançar, já que hoje ficou, então, estamos aqui repetindo, foi selado que o Renato não vai renovar o contrato, né? Tinha um contrato que termina agora no fim do ano e não será renovado. A Marta toca num assunto muito importante para a gente avançar. A impressão que tenho destas últimas aparições do Renato é que parece que ele apresenta sintomas de depressão. Vocês não acham? Marta, eu vou ser bem sincero com você, e aqui fala alguém que teve um diagnóstico da síndrome de burnout. O Renato não está bem. Claramente, essa irritabilidade que o Diogo acabou de dizer que não é dele, de fato não é dele. Tem algo diferente. Aquela repetição a todo momento que a enchente arrasou com o Grêmio, que a enchente determinou todos os problemas do Grêmio no campeonato, também não é algo normal. E a gente tem que respeitar que talvez para ele, de fato, isso tenha feito esse mal gigantesco. Claro. Porque a cabeça de cada um é a cabeça de cada um. Então, Marta, eu concordo com você que tem algo nesse sentido. Eu não sei o que é, eu não sou médico e tal, eu sou só alguém que agora faço terapia já há mais de um ano, fui medicado, ganhei alta, entre aspas, mas, sim, o Renato tem alguma coisa que talvez não é dele, que não está normal e que é problema de saúde mental. Talvez a Marta tenha se impactado assim, porque o Renato hoje, quando ele anunciou a saída, ele aparentou muita tristeza mesmo, assim, tu vê que ele estava realmente triste, emocionado, enfim. E a gente está acostumado a ver o Renato de uma outra forma, sempre brincando, ele estava realmente triste, né? Só o cuidado que a gente tem que usar, assim, depressão com sinônimo de tristeza, são coisas bastante diferentes, né? É muito difícil pela televisão tu pensar em sintomas de depressão, que é uma doença grave, algo assim bastante pesado, não é só você ficar triste, né? Não é só ficar triste. E é impossível a gente tirar essa conclusão do que está acontecendo. Agora, que o Renato, ele não é esse cara que explode, briga, eu repito que ele sempre foi confrontador, às vezes passou o fio. Nunca gostou de perder. Às vezes virou o fio, tá bem, mas nesse patamar, como ele esteve... Eu acho que alguns pontos, alguns para mim ficam bem claros, e eu até já falava para vocês fora do ar, né? Olha só, pessoal, tirando esses excessos que ele cometeu, que são excessos, ponto, o combo
a repetição da enchente, 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 enchente. De fato, para ele, aquilo foi o fim do mundo. E ele não conseguiu. Isso interfere no teu dia a dia, Claro. no rendimento do teu Claro, trabalho. claro. Né? E no vídeo que a gente vai assistir daqui a pouco, que ele publicou nas redes sociais, ele fala que ele não... Ele chorando, inclusive, ele fala que ele não é perfeito, que ele comete erros. E a gente sempre teve o Renato como um cara vencedor e que sempre levou o Grêmio para a Libertadores. O ano dele, com ele mesmo, ele deve sentir muito. Sim. Ele deve sentir pra caramba. Pô, eu passei a minha temporada inteira no Grêmio lutando para o Grêmio não cair. Fomos eliminados da Copa Libertadores depois de voltar, depois de 4 anos para a Libertadores, sendo vice-campeão brasileiro ano passado. A torcida tinha uma expectativa gigante, pô, voltamos, a gente cai nas oitavas. A Copa do Brasil também ficou muito abaixo daquilo que esperava. Então, a cobrança dele mesmo, com ele, cara, deve ser enorme. E também atrapalha o trabalho, atrapalha o dia a dia e faz com que ele saia da maneira que ele saiu. Assim. Eu também vi uma expressão muito triste. O Renato sentiu muito essa saída. A gente até comentou aqui em algumas vezes que parecia que ele estava meio de saco cheio, né? E hoje eu fiquei com a impressão que ele não estava, que ele estava realmente muito sentido com a saída. Talvez ele não quisesse, né, sair. Eu acho que interromper esse ciclo, mas depois de ontem, da forma que foi, na Arena, 3-0, numa despedida do Jeromel, ele não fazer parte da despedida ali no campo, porque talvez ele não se sentiu à vontade. E aí, se o Renato não se sente à vontade no clube, no Grêmio, aí é porque realmente tem alguma coisa errada. E agora, então, a gente vai ver o vídeo que já foi citado tanto pela Keck quanto pelo Diogo, que é um vídeo que o Renato gravou hoje à tarde, no início da tarde, já que a notícia, né, que ele não permaneceria, acabou vindo um pouco antes, um comunicado oficial do Grêmio, depois de uma reunião de cerca de 40 minutos com o presidente Alberto Guerra. Então agora a gente vê o vídeo do Renato, essa espécie de despedida do Renato Portaluppi nessa 4ª passagem pelo Grêmio. Olá, torcedor. Boa tarde. Bom, como vocês estão sabendo, pedi o meu desligamento do clube. Mas eu queria agradecer a todos vocês de coração pela força, pelo apoio, pelo carinho de sempre. Em especial a geral do Grêmio, que sempre esteve com o grupo, sempre esteve com o clube, nos apoiando nos momentos mais difíceis. Então, um beijo especial a geral do Grêmio. Agradecer ao presidente do Grêmio, Alberto Guerra, por todo o apoio que nos deu, que me deu durante esse tempo todo. É um presidente que, como os outros presidentes, sempre teve linha direta comigo, sempre nos apoiando, e isso é fundamental. Agradecer a diretoria do Grêmio, que sempre esteve presente, sempre esteve nos apoiando também. E eu não poderia deixar de falar do meu grupo, um grupo excepcional, que nos momentos mais difíceis sempre estiveram juntos, nunca tivemos. Não tivemos um problema sequer e eu fico lisonjeado quanto a isso, honrado. Agradecer todos os funcionários do clube. É difícil para mim porque estar à frente de um grande clube como esse, com uma grande torcida, você cria uma amizade muito grande com jogadores, funcionários, diretoria, presidente. E, de repente, da noite para o dia, você tem que dar um tempo. Mas eu conversei com várias pessoas e acho que foi a decisão certa. No momento, sei que as portas do clube sempre estarão abertas. Eu não sou perfeito, eu tenho meus defeitos. Mas eu sempre vesti a camisa do clube. Eu sempre procurei defender a instituição, mesmo não agradando a todo mundo, né?
É difícil, mas meu muito obrigado a todos. Presidente, diretoria, funcionários e meu grupo. Sempre foram homens, sempre honraram a camisa do clube. Nunca tive um problema com ninguém. Com ninguém. Vou embora com a consciência tranquila. Eu procurei fazer sempre melhor para o clube. Sempre, sempre, sempre procurei fazer melhor para o clube. Não posso agradar todo mundo, mas eu sempre vestir a camisa. Meu muito obrigado a todos. Aqui meu registro. Assumo toda a responsabilidade, toda, de qualquer incidente que aconteceu no clube. A responsabilidade toda é minha, de mais ninguém. Torcedor, muito obrigado por tudo. Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo. Vocês sempre estarão no meu coração. Beijo a todos. Forte, né?